Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tipo especial de divisão celular, que é a meiose. A meiose é uma divisão que ocorre com algumas células específicas do nosso corpo. Que células são essas? São as células que vão formar os gametas masculino e feminino. Então, células germinativas são células que se dividem por uma divisão específica para elas, que é a meiose. Para a gente entender como que ocorre essa divisão, em que época da célula que ocorre essa divisão, vamos falar rapidamente sobre ciclo celular. O ciclo celular, então, é o ciclo em que a célula vai se desenvolver, vai crescer, vai fazer o seu metabolismo até se dividir. Então, todas as células do nosso corpo, a maior parte das células do nosso corpo, estão constantemente em ciclos celulares, ok? O tempo que esse ciclo dura, ele varia muito de célula para célula. Então, tem células em que esse ciclo vai durar 8 horas, no caso de células de drosófila, e tem células que esse ciclo vai durar 1 ano, como é o caso das células do fígado. Então, isso vai variar muito, mas as fases desse ciclo celular, independente do tempo que ele dura, são as mesmas. Então, o ciclo celular ele se divide em duas fases, a intérfase e a divisão celular. A intérfase, então, é a fase em que a célula não está se dividindo. Essa intérfase se divide em 3 subfases: G1, S e G2. A fase mais importante da intérfase, a princípio, seria a fase S, que ela é chamada de S porque ela é uma fase de síntese de DNA, ou seja, é a fase em que o DNA vai se duplicar. Aquela cromátide vai passar a ter uma cromátide irmã ligada a ela, geneticamente idêntica, ok? Essa fase S, então, ela ocorre no meio da intérfase e divide 2 intervalos, um antes e um depois da síntese. Então, por isso é chamado de gap 1 e gap 2. Durante essas duas fases, G1 e G2, a célula vai crescer, a célula vai se desenvolver, a célula vai produzir suas substâncias, a célula vai fazer o seu metabolismo normal, ok? E, logicamente, que se preparando para que ocorra a divisão celular. Existem 2 tipos de divisão celular: a mitose, que ocorre em todas as nossas células somáticas, e a meiose, que ocorre então nas nossas células germinativas. A diferença maior entre elas é que na mitose eu tenho uma célula diploide, que vai crescer e vai se dividir, gerando 2 células diploides, geneticamente idênticas entre si e geneticamente idêntica à célula-mãe. Então, esse tipo de divisão ele serve para aumentar o número de células do nosso corpo, numa regeneração, numa cicatrização ou numa substituição de células que ficaram velhas. Então, todas as células do nosso corpo, ou a maior parte delas, são substituídas por células novas durante esse processo de mitose. Já a meiose, eu tenho uma célula diploide que cresce e vai se dividir, dando origem a 2 células haploides, ou seja, células que têm metade do número de cromossomos da mãe. E geneticamente são diferentes entre si e diferentes da célula-mãe. Essas células haploides se dividem novamente, gerando novas células haploides. A meiose ela está dividida em 2 divisões, a meiose 1 e a meiose 2. E no final da meiose, então, eu tenho 4 células haploides diferentes entre si, diferentes da célula-mãe. Então, esse tipo de divisão ocorre única e especificamente nas células germinativas, ou seja, nas células que vão formar o gameta feminino, que é o ovócito, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Por quê? Porque ocorrem 2 coisas muito importantes na meiose para que ela seja específica desse tipo de célula. Primeiro, ela reduz o número de cromossomos à metade do número de cromossomos da espécie. Isso é importante porque nós temos que pensar que os gametas
São células que vão se fusionar, que vão se fecundar para formar um zigoto. E nessa fusão eu tenho que manter o número de cromossomos da espécie. Então, o óvulo vem com metade de cromossomos, o espermatozoide vem com outra metade e quando ocorre a fecundação eu restabeleço o número diploide da espécie. Então, é importante essa redução, que ocorre especificamente na meiose 1, para que eu consiga manter o número de cromossomos da espécie geração em geração. Uma outra coisa importante é que durante essa meiose 1 também vai ocorrer um processo que nós chamamos de crossing over, ou permuta, que é a troca de pedaços de cromossomos que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, fazendo uma recombinação, fazendo uma nova estrutura de DNA, fazendo uma nova organização dos genes de DNA. E com isso, eu tenho então células que são geneticamente diferentes entre si e geneticamente diferentes da célula-mãe. Isso é importante porque vai me dar uma variabilidade genética maior, ou seja, cada prole eu vou ter filhotes com ou filhos com uma variedade genética muito grande. Isso é importante para a perpetuação da espécie no nosso mundo, né? Se todos os meus filhos tivessem o mesmo DNA, todos eles seriam como se fossem irmãos gêmeos, nascidos em dias diferentes. Seriam clones. Qual o problema disso? O problema é que eles são vulneráveis às mesmas adversidades do ambiente. Então, se tiver um vírus que ataca um deles, ele vai atacar todos os irmãos. E com isso, eu vou matar toda aquela família. Então, para que a gente consiga se perpetuar, é importante termos muita variabilidade genética, termos muitos genes diferentes, porque sempre algum gene vai conseguir se manter naquela diversidade que ocorreu naquele momento. E aí ele sim vai conseguir perpetuar a espécie. É o que ocorre, por exemplo, em plantações. As plantações, elas são clones. Então, se você tem uma praga que vai infectar alguma plantação, ela vai matar toda a plantação, porque todos são geneticamente idênticos. Se eles tivessem variabilidade genética, numa plantação, uma planta poderia sobreviver, daí gerar novos filhotes e daí gerar uma nova plantação, ok? Então, nós dizemos que a meiose 1 é considerada uma meiose reducional, porque ela reduz o número de cromossomos à metade, e a meiose 2 é considerada uma meiose equacional, porque ela mantém o número de cromossomos que vieram da célula-mãe. Ou seja, na meiose 1, uma célula diploide dá origem a duas células haploides, e na meiose 2, cada célula haploide dá origem a duas outras células também haploides. A meiose, então, como nós vimos, ela se divide em meiose 1 e meiose 2, e cada meiose dessa se subdivide em fases. Então, na meiose 1, nós temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. As mesmas fases ocorrem na meiose 2. Nós chamamos então de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, ok? Se observarmos então nesse slide, nós vamos ver cortes histológicos de células que estão em todas essas etapas da divisão celular. Independente da divisão ser uma mitose ou uma meiose, meiose 1 ou meiose 2, as fases são as mesmas e elas têm características que fazem com que consigamos dizer em que fase que a célula se apresenta naquele momento. Então, nesse primeiro corte histológico, nós observamos que os cromossomos estão começando a se condensar. Eu consigo observar os cromossomos. Isso caracteriza a minha prófase. No segundo, nós vemos que esses cromossomos eles estão todos organizados no equador dessa célula, na linha equatorial. E isso caracteriza a metáfase. No terceiro, observamos que esses cromossomos começam a se dividir, eles começam a ser puxados, metade deles,
para um polo e metade deles para o polo oposto. Então, aqui nós temos a anáfase. E, por último, temos aqui todos os cromossomos já migraram para polos opostos. Essas células, então, agora vão começar a se dividir. Nós chamamos, então, essa fase de telófase. Então, vamos ver com mais detalhes cada etapa da meiose. Então, a meiose 1, como já dissemos, reduz o número de cromossomos à metade, então é chamada de reducional. E nessa divisão ocorre um processo que nós chamamos de crossing over ou permuta, que é muito importante para a variabilidade genética, ok? Então, a meiose 1, como nós já vimos, se divide em prófase, metáfase, anáfase e telófase. E esse processo de crossing over, que é o mais importante que ocorre na meiose, ele vai ocorrer aqui na prófase 1. Então, vamos ver como que se divide essa prófase 1. Bom, a prófase 1, por ela ser a mais importante fase da meiose 1, a gente subdivide ela de acordo com os eventos que vão ocorrendo. Então, a primeira subdivisão da prófase 1 é o leptóteno, depois temos o zigóteno, depois temos o paquíteno, depois temos o diplóteno e a diacinese, ok? Então, vamos ver o que ocorre em cada subfase dessa da prófase 1. Lembrando que no início da prófase é caracterizado pela organização dos cromossomos em pares homólogos, ou seja, o seu cromossomo número 1 que você recebeu do seu pai vai se parear com o cromossomo número 1 que você recebeu da sua mãe. Então, os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles que carregam as mesmas características, eles vão começar a se organizar em pares. Uma outra característica da prófase 1, da meiose 1, é que para ela se iniciar, eu preciso que comece a condensação desses cromossomos. Então, os cromossomos vão se condensar e vão começar a se aproximar dos seus pares homólogos, ok? Bom, vamos ver então o que ocorre em cada subfase dessa da prófase 1. Então, no leptóteno, os cromossomos já estão duplicados, né? A duplicação ela ocorre lá na fase S da intérfase, que é a fase de síntese de DNA. Então, cada cromossomo passa a ter 2 cromátides, ok? Os filamentos dos cromossomos se apresentam longos, com regiões mais condensadas e regiões menos condensadas. Então, ele começa a se condensar aqui, ele não está totalmente condensado. Os cromossomos começam a se associar através dos seus telômeros ao envoltório nuclear. Então, telômeros são as extremidades dos cromossomos e eles então se ligam ao envoltório nuclear. No zigóteno, então, os cromossomos homólogos vão se emparelhar longitudinalmente, ou seja, eles vão se localizar um paralelo ao outro, que é o que nós chamamos de sinapse. Após essa sinapse, esses cromossomos vão começar a se ligar, vão se aderir um ao outro por um complexo que nós chamamos de complexo sinaptonêmico. Esse complexo ele estabiliza o pareamento entre as cromátides homólogas e forma o que nós chamamos de tétrades ou cromossomo bivalente, aquele que tem 4 cromátides formada por 2 cromossomos. A próxima etapa é o paquíteno. No paquíteno, os cromossomos já se apresentam mais condensados, então são mais facilmente visíveis ao microscópio óptico. Eles já estão totalmente emparelhados, ou seja, eu tenho complexo sinaptonêmico ao longo de todo o cromossomo bivalente e ocorre então o processo que nós chamamos de crossing over ou permuta. Nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco. Na fase de diplóteno, os cromossomos estão no máximo da sua condensação, com as cromátides totalmente visíveis ao microscópio óptico. Os cromossomos homólogos, então, agora vão começar a se separar
permanecendo ligados apenas na região onde houve o crossing over, onde houve a permuta. Nós chamamos essas regiões de quiasma. No mesmo cromossomo bivalente, podemos encontrar vários quiasmas, ok? Quando esses cromossomos, então, começam a se separar, permanecendo ligados apenas por quiasmas, começam a formar estruturas de várias formas, né, desse cromossomo. Podem estar organizados em círculos simples, círculos duplos ou em forma de cruz. E é justamente devido a esse formato em forma de cruz que nós chamamos isso de quiasma. As células germinativas, então, como nós vimos, elas se dividem por meiose e todas elas vão passar, então, pelo processo de crossing over. Mas o crossing over feminino é um pouco diferente do crossing over masculino. Por quê? Devido à sua duração. O ovócito, ele inicia a prófase 1, quando a mulher ainda nem nasceu, quando suas células germinativas ainda estão se formando dentro do ovário do embrião, e ele vai passar pelo processo de leptóteno, zigóteno, paquíteno. Quando chega no diplóteno, ele vai parar e vai permanecer parado nesta fase até a mulher nascer e chegar na puberdade. Ou seja, se a menina chega na puberdade aos 12 anos de idade, ela vai ovular um ovócito com 12 anos de idade, esse ovócito ficou parado em diplóteno 12 anos. Mas e os outros óvulos que não ovularam? Eles permanecem parados em diplóteno. Quando a mulher vai ovular, por exemplo, aos 40 anos, isso quer dizer que aquele óvulo, aquele ovócito, está parado em diplóteno há 40 anos. Isso não ocorre no homem. No homem, o espermatozoide é produzido a partir da época também que ele entra na puberdade, mas ele é produzido constantemente, né? Demoram-se aí 2 meses e meio para formar um espermatozoide. Então, nos espermatozoides, nós não temos essa pausa que nós temos no óvulo. A próxima etapa é a diacinese. Na diacinese, então, os quiasmas se deslocam para as extremidades dos cromossomos e pode diminuir o número de quiasmas, né? Alguns, então, são desfeitos. Então, aqui podemos observar com um pouco mais de detalhes o processo de crossing over ou permuta. Então, temos aqui 2 cromossomos homólogos, cada um já duplicado, ou seja, cada um formado por 2 cromátides irmãs. Então, essas cromátides, elas são geneticamente idênticas, carregam os mesmos genes e o seu cromossomo homólogo vai ter cromátides que também serão idênticas entre si. Mas se eu comparar a cromátide irmã de um cromossomo homólogo com a cromátide irmã do outro cromossomo homólogo, eles podem apresentar características genéticas diferentes. Lógico que eles apresentarão os mesmos genes, mas a organização dos nucleolos daquele gene pode ser um pouco diferente de um para o outro. E aí vão gerar genes que nós chamamos de genes alelos, ou seja, as várias formas em que o gene pode se apresentar na natureza. Então, por exemplo, nessa cromátide nós vemos aqui um azão. Isso quer dizer que aqui eu tenho um gene A que é dominante. Na cromátide do seu homólogo, nós temos o Azinho, quer dizer que aqui eu tenho o mesmo gene A, porém na forma recessiva, ok? Então, isso quer dizer que os nucleotídeos que estão ali são um pouquinho diferentes um do outro, mas os dois são responsáveis pela mesma característica. Então, durante o paquíteno, esses cromossomos homólogos que já estão devidamente ligados uns aos outros pelo complexo sinaptonêmico vão trocar pedaços entre si. Lógico que essa troca só ocorre com as 2 cromátides que estão internamente organizadas nesse cromossomo bivalente. Essas cromátides, então, vão sofrer uma recombinação, uma permuta,
e as cromátides irmãs periféricas não vão sofrer. Aqui, então, eu terminei o processo de crossover. Lógico que aqui nós separamos para ter uma ideia de que elas são diferentes, mas nessa região de troca, que nós chamamos de quiasma, eles permanecem ligados. Então, após a prófase 1, que tem todas essas etapas que nós vimos, a célula então vai para a metáfase 1, ou seja, aqueles cromossomos homólogos que estão com o seu complexo sinaptonêmico, que estão com o seu crossover já formado, né, com 4 cromátides então diferentes, vão se organizar na placa metafásica da célula. Eles se organizam nessa placa ainda aos pares, de forma que um par fica voltado para um polo e o outro cromossomo do par fica voltado para o outro polo. Dessa forma, a célula vai entrar então em anáfase 1 e seus fusos mitóticos que se ligam a esses cromossomos vão se encurtar, puxando cada cromossomo do par homólogo para um lado oposto ao outro. Vem então o processo de telófase, a fase de telófase, aonde então eu vou ter metade dos cromossomos organizados em polos opostos. Começa a surgir novamente o envoltório nuclear e toda a célula entra em divisão. Mas observem que esses cromossomos, apesar de eu ter separado um par do outro, eles permanecem duplicados, ou seja, cada um continua com 2 cromátides. Então, isso indica que a divisão celular ainda não terminou. Então, por isso é importante que se tenha uma segunda meiose, que é chamada de meiose 2. A meiose 2 ela é equacional, ou seja, ela não altera o número de cromossomos. Então, ao final da meiose 2, eu vou continuar tendo 23 cromossomos em cada célula filha, ok? Essa divisão ela serve única e exclusivamente para separar as cromátides irmãs. Então, as cromátides irmãs agora vão ser separadas, porque enquanto o cromossomo estiver duplicado, a divisão não terminou. Essa meiose 2 ela é idêntica a uma mitose, ou seja, nela não ocorre crossover, não ocorre redução do número de cromossomos, ela vai gerar células que vão ser células haploides, ela vai gerar células onde eu não vou ter o cromossomo duplicado, e é isso que vai fazer a diferença entre uma mitose e uma meiose. Então, apesar dela ter as mesmas características da mitose, ela ocorre numa célula haploide e por isso não pode ser chamada de mitose, então é chamada de meiose 2. Na meiose 2, então, temos a prófase 2, onde os cromossomos vão se condensar, esses cromossomos já estão duplicados, o envoltório nuclear vai desaparecer e a célula, então, vai entrar em metáfase 2. Os cromossomos vão se localizar na placa metafásica, agora sem os seus pares, obviamente, porque o seu par está na outra célula. Na anáfase, com o encurtamento do fuso mitótico, eu vou separar as cromátides irmãs, indo uma para cada polo da célula. E na telófase, eu vou novamente ter a reestruturação do envoltório nuclear e a divisão celular. Então, de uma única célula diploide que entrou em meiose, ela vai sofrer a meiose 1, dando origem a 2 células haploides. Cada célula dessa vai sofrer a meiose 2, dando origem, no final, a 4 células haploides geneticamente diferentes entre si e diferentes da célula-mãe. Durante essa divisão, né, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, pode ocorrer defeitos, podem ocorrer divisões erradas. Então, numa meiose normal, eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos. Na meiose 1, cada par vai para uma célula. Na meiose 2, a gente divide as cromátides irmãs de cada cromossomo desse.
ok? Mas, durante essa divisão, pode ocorrer, por exemplo, de um cromossomo não dividir suas cromátides irmãs, as duas irem para uma célula e a outra célula ficar sem cromátide nenhuma, ou seja, ficar sem uma representação daquele cromossomo, certo? Se essa célula que ficou com as duas cromátides irmãs for fecundada, ela vai passar a ter 3 cromátides irmãs. Isso causa uma trissomia. E se essa célula que ficou sem cromátide nenhuma for fecundada, ela vai ficar com uma única cromátide, chamada então de monossomia. Então, isso pode acontecer tanto na formação do gameta masculino quanto na formação do gameta feminino. Porém, é mais provável que ocorra no feminino, né? O maior índice de ocorrência é na formação do gameta feminino, porque é ele que fica parado numa divisão celular durante anos, né? Ele que fica parado na prófase 1 durante anos. Então, quando ele retoma essa divisão, pode ocorrer dos cromossomos não se separarem. Se eu for comparar, então, a meiose com a mitose, eu tenho que a mitose, a função dela é a multiplicação celular, reposição de células, cicatrização, crescimento, que pode também ocorrer no caso de um câncer. Como resultado, eu tenho 2 células idênticas e geneticamente idênticas à mãe. Produz células clone, ou seja, as células todas têm a mesma genética. Na meiose, o objetivo já é a produção de gametas, produção de células sexuais. Como resultado, eu tenho 4 células com metade do número de cromossomos da célula-mãe e geneticamente diferentes entre si e diferentes da célula-mãe. Ela garante, então, uma maior variabilidade genética, garante, então, que toda a prole seja geneticamente diferente e que isso faz com que cada um tenha sucesso com alguns intempéries da vida e isso ocorre devido ao crossing over que nós temos na meiose 1, ok? Então, gente, é uma rápida apresentação da meiose, porque é uma divisão importante na formação do gameta, nós vamos falar dela durante o período, e então eu queria dar aqui uma revisão bem rápida, só para a gente relembrar o que vocês estudaram no ensino médio, ok? Então, até a próxima aula.